Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu quero falar sobre esse assunto aí, né? Como ser um partilhante, o que parece uma contradição, né? Para quem conhece a filosofia clínica, porque se ela é singular, o partilhante faz como ele quiser, né? Eu sempre digo nas formações, as orientações, que não tem curso para partilhante, tem curso para terapeuta. Então, terapeuta é que pode errar, o terapeuta é que tem que se adaptar, ainda mais na filosofia clínica, referência primeira e última do tempo terapêutico, do assunto, de como se aborda, de como, quando, é sempre o partilhante. Então, que história é essa de como ser partilhante, né? Mas será então que, não tendo uma determinação rígida da filosofia clínica, já que o partilhante, né, o terapeuta, tem que se amoldar, tem que se adaptar a todas as formas de singularidade possíveis dentro da capacidade da EP, da estrutura de pensamento, ser terapeuta, do terapeuta. Então quer dizer que pode de qualquer forma, qualquer jeito é jeito de fazer terapia? Ou tem algumas determinações fundamentais, essenciais, que se a gente passa por cima delas, ou se a gente não dá uma devida atenção, então deixa de ser filosofia clínica, né? Então vamos abordar esse assunto, vou tentar abordar esse assunto de algumas formas aqui. Bom, então a primeira questão é o tempo terapêutico. Vamos pensar sobre o tempo terapêutico, né? Algumas terapias têm a sua própria temporalidade. Se fala muito da psicanálise, que demorava anos, tem algumas psicanálises aí que querem demorar menos, porque tem um tempo terapêutico. A metodologia psicanalítica, digamos aqui no geral, tá? Tem um tempo terapêutico mais extenso, de anos de investigação. Na ponta oposta está lá o coaching, né? Que em poucas sessões, se é que a gente pode considerar uma terapia, né? Mas vamos lá. Em poucas sessões, ele, né, o tempo de acesso ou de terapia, não sei, de sessões, né, que o coach necessita para dar uma resposta, uma orientação é menor. Então, tem aí, parece que algumas metodologias têm a sua própria temporalidade. E a filosofia clínica também tem a sua própria temporalidade. Bom, antes de entrar nesse tema, é bom a gente entender o seguinte: a filosofia clínica é uma metodologia. E nós somos livres, digamos assim, para escolher ser terapeuta de qualquer uma das metodologias terapêuticas que tem por aí. Eu podia ter feito a psicologia, a psicanálise. Eu prefiro até considerar o coaching terapia, mas menos a psiquiatria não é terapia para mim, né? Eu prefiro até o coaching dentro do mundo das terapias do que a psiquiatria. Mas vamos lá, eu podia ter escolhido aí, sou livre para escolher, né, várias abordagens terapêuticas. Escolhi a filosofia clínica. Aí acabou minha liberdade. Porque ela tem uma metodologia e o método é um caminho. E o caminho tem horizontes, tem marcações. Então, a partir que eu escolhi a filosofia clínica, já não posso ter a mesma liberdade que eu tinha antes de entrar nesse caminho, porque agora tem algumas marcações as quais fazem dessa terapia ser o que ela é, né? Então, tem determinações, ou como a gente chama em filosofia clínica, prejuízos, das quais a filosofia clínica defende e precisa defender para ser filosofia clínica, assim como a psicanálise precisa defender, por exemplo, a interpretação para ser uma psicanálise, e a psicologia, dependendo da linha, tem que defender certas determinações, certos prejuízos, senão a coisa fica tão elástica, acaba não sendo nada, ou passando de uma área para outra e sendo aí um Frankenstein terapêutico. Também acontece muito por aí, inclusive dentro da própria filosofia clínica, que é uma pena. Mas então, uma vez que nós entramos no método da filosofia clínica, bom, tem horizontes. Tem muitos caminhos, tem muitas maneiras de movimentar o que está dentro desse horizonte, né? É uma estrutura, é um sistema, tem a sua maleabilidade, tem suas várias formas de se fazer a terapia como terapeuta e de acolher o partilhante como singular. Mas sim, há algumas determinações que, se a gente passa por cima
por cima delas, a gente tem o perigo de estar ou corrompendo, digamos assim, que seria a filosofia clínica, ou fazendo outra coisa, ou simplesmente saindo do eixo terapêutico dessa metodologia. Então, no momento em que escolhemos uma metodologia, escolhemos também a liberdade dentro de certos horizontes. Ok? Então, sim, a filosofia clínica também tem seus prejuízos. Por exemplo, a singularidade é uma delas fundamental. No momento em que escolhemos livremente fazer filosofia clínica como nosso caminho para ser terapeuta, temos que defender a singularidade do princípio, meio ao fim terapêutico. Não podemos atravessar a singularidade, falar por ela, colocar nossas perspectivas, nossos horizontes à frente da singularidade, senão a gente já deixa de ser filosofia clínica. Não podemos usar diagnóstico, não podemos usar nem mentalmente o normal e o anormal no comportamento, né? Então a gente defende certos prejuízos que fazem disso a metodologia da filosofia clínica. E ela também tem um tempo terapêutico. Isso é uma discussão que acontece muito com alguns filósofos clínicos, que eu já conversei também sobre isso, né? De qual é o tempo terapêutico da filosofia clínica, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Né? E isso vai se transportar para o partilhante. Então nós temos que, uma vez aceito os parâmetros da filosofia aqui como terapia, o partilhante também precisa entrar dentro desses parâmetros. Não podemos fazer de tudo. Por exemplo, vamos sempre para a parte do exagero. O que nós podemos fazer que não seja uma terapia de emergência? Que esse é um problema na filosofia clínica, pode muita coisa, né? Tem muitos caminhos. Mas vamos lá. Uma pessoa faz terapia numa vez só, num dia, em 1 hora. A gente não pode aconselhar essa pessoa. Primeiro que nós não somos terapia de aconselhamento. E segundo, que tudo que nós falamos tem que estar de acordo com a estrutura de pensamento do partilhante. Em terceiro lugar, para saber como é essa estrutura de pensamento, temos que ter um tempo terapêutico para conseguir saber qual é o dado padrão dessa estrutura de pensamento, que se repete a ponto de ser significativo, ser determinante para a estrutura de pensamento. É muito difícil, para não dizer quase impossível, que uma escuta terapêutica a gente consiga fazer tudo isso, por mais que a pessoa fale 55 minutos e a gente fale só 5 final. É muito difícil que a gente acerte, que a gente tenha uma fidedignidade a essa estrutura de pensamento em um atendimento. Então, se uma pessoa chega para nós assim, olha, eu queria fazer um atendimento só, então eu quero que funcione. Aí entra a questão do partilhante. Ele está ali para quê? Para que eu sempre digo, a terapia tem que funcionar, ela tem que dar um resultado. Ok, eu tenho uma metodologia e o partilhante, dependendo da metodologia que ele entrar, ele também vai ter que aceitar algumas determinações dessa metodologia. Então, não podemos... preciso de um conselho, Fernando, vem aqui, eu faço uma terapia com você, filósofo clínico, isso não é um conselho. Não, conselho eu não posso dar. O que eu posso fazer em uma terapia? Muito pouco. Então, daí também eu tenho que dizer para o partilhante que ele não pode cobrar resultado. Porque uma terapia em uma sessão é muito pouco. Em 2. Vamos lá, digamos que tenhamos aí um terapeuta com um ouvido afinadíssimo para os tópicos de estrutura de pensamento, para os submodos, para as categorias, para os jogos de linguagem, faça um ser terapeuta robusto, uma epoqué forte, uma compreensão, né, concentrado em cada palavra, em cada jogo de linguagem do partilhante, que ele tenha um ouvido afinadíssimo e em 1 hora ele consiga trazer muita informação, mas ela tem que ser confirmada uma próxima terapia. Então, será que um partilhante pode chegar no filósofo clínico e dizer: eu quero ser partilhante, quero filosofia clínica, eu não quero ser julgado, não quero diagnóstico, mas eu quero em uma sessão ter um resultado? Não dá, né? Eu vou dizer por experiência própria, eu já fiz isso, no afã de acolher a pessoa. Vamos ver o que dá, né? Naquela coisa de experienciar as várias formas de que a gente possa colocar o método da filosofia clínica em movimento, mas tem um tempo terapêutico mínimo da metodologia da filosofia clínica. Qual é? Não sei, mas uma terapia, 2 sessões, uma por semana, é muito complicado conseguir alguma coisa, né? Então, eu não gosto de botar números, eu sei que o Lúcio Pachter colocava no início dos cadernos, né, dele lá em 1990, quando
surgiu, quando ele sistematizou a filosofia clínica, tantas terapias para o assunto imediato, tantas para divisão, tantas para os dados de enraizamento, não sei. Mas eu até creio que ele está falando assim meio no alto, para dar um pouco de objetividade, mas o problema é que as pessoas escutam isso e acham que é assim que tem que ser, né? Número de terapias, né? Eu não sei, não tenho número, mas eu posso dizer que um partilhante que chega na terapia da filosofia clínica e que é um resultado imediato, eu diria que imediato dá de 4 a 8 terapias. Olha, você quer resultado imediato, então eu me proponho a fazer um trabalho de 4 a 8 encontros. Eu, Fernando, menos que isso eu não aceito mais fazer terapia. Outra questão é o de 15 em 15 dias, de 1 em 1 mês. Não dá, não funciona no início. Né? Nem para o partilhante e nem para a própria metodologia funcionar bem. Eu lembro muito do Hélio Strasburger dizendo que a terapia tem muito dessa questão, dessa pegada pedagógica de ensino-aprendizagem. O Hélio sempre dizia isso, né? E eu concordo em gênero, número e grau com ele. E até vou fazer uma metáfora. Assim. Por quê? Porque nós, terapeutas, não sabemos absolutamente nada desse partilhante. Pode ter sido, de repente, a mãe, né, quis que o filho ou a filha fizesse terapia com a gente, e a mãe ficou 3 horas falando do filho e da filha. Então a gente vai para a terapia com o filho ou com a filha e continuamos sem saber nada, porque tudo aquilo que a mãe falou não serve para nada quando a gente entrar em contato direto com aquele filho ou com aquela filha. Aquilo tudo que ela falou durante 3 horas não serve para nada. Eu vou ter que começar do zero, porque é a partir sempre da perspectiva da primeira pessoa, da narrativa de primeira pessoa que o terapeuta tem que escutar. Não é ditado por um pai, por uma mãe, por mais bem intencionado que eles sejam. Então, primeiro, não conhecemos nada sobre esse mundo. Temos que aprender, né? Quando a gente fala pedagógico, é a questão ensino-aprendizagem, né? Temos que aprender. E o partilhante tem que nos ensinar o mundo dele, como ele é, como é a estrutura de pensamento, ok? Seu horizonte existencial. Então tem um quê aí, e o ensino-aprendizagem é um processo. Processo é exatamente isso, é como um processo judicial, né? É uma camada em cima de outra, que no final das contas vai formar uma unidade, e essa unidade tem o sentido comum desta unidade, deste processo, dessas camadas. Então, o processo de ensino-aprendizagem, já estou dizendo, é um processo. Não se aprende nem se ensina na primeira vez. Se considerarmos ainda, né, a fenomenologia e aceitarmos que o Edmundo Husserl diz que nós captamos o fenômeno de forma perspectivada, não temos nunca uma apreensão imediata do real, seja uma pessoa, seja de um evento, sempre vamos aprender de forma perspectivada, pouco a pouco vamos aprendendo cada vez mais o real. Então o conhecimento se dá a partir de processo, e o ensino-aprendizagem da mesma forma. Também chega um momento, aprendemos, e o partilhante nos ensinou sobre ele, nós aprendemos sobre ele, e agora, de repente, a sua questão terapêutica, ele vai ter que aprender a usar outros submodos que não usava até agora, ou usar os mesmos de forma diferente, ou reorganizar sua estrutura de pensamento. E aí, a partir daí, é uma construção compartilhada, onde o terapeuta vai ajudar o partilhante nesse ensino-aprendizagem de si mesmo. Isso também é um processo. Então, não dá para ter esse processo de ensino-aprendizagem no insight. Não existe isso. Então, quanto mais tempo dura um processo de ensino-aprendizagem, onde os dois estão envolvidos, no caso da terapia, melhor é. Já no começo do ensino-aprendizagem, vamos lá, aprender um instrumento musical. Eu não sei absolutamente nada sobre tocar bateria. Meus primeiros passos, eu vou ter que aprender muita coisa, porque eu não sei nada, tem muita coisa para aprender. Então eu tenho que ter uma consistência, uma frequência, para além desse aprendizado se tornar uma coisa prática, que é o tocar bateria, eu tenho que estar aprendendo e praticando e revendo o aprendizado. Eu vou ter muita coisa para aprender. Se eu faltar 2, 3 aulas de bateria logo no início, eu não vou conseguir firmar esse aprendizado. Agora, ao contrário, quando eu já sou um baterista mediano, já tenho anos ou um bom tempo de aulas de bateria e praticando, já tenho domínio médio do instrumento, a partir daí
como eu já tenho uma boa base, uma boa prática, um bom conhecimento, qualquer dica funciona muito. Pode mudar muita coisa, uma pequena dica. Assim é no esporte também, né? Então, quando um jogador profissional ou de um bom domínio do esporte recebe uma pequena dica que é certeira, digamos assim, no que ele está precisando, a mudança é muito grande, porque ele já tem base. É a mesma coisa na terapia. No início do processo terapêutico, não tem como fazer grandes mudanças na nossa intervenção terapêutica, porque estamos aprendendo sobre ele está nos ensinando, e não chegamos ainda no nosso processo de ensino-aprendizagem, uma construção compartilhada, onde pequenas dicas podem alterar completamente a IP do partilhante, digamos assim. Isso precisa de um tempo. Claro que se a pessoa faz terapia durante 6 meses, a partir daí, 6 meses na filosofia clínica é um baita de um tempo. O tempo terapêutico da filosofia clínica, ele é necessário, mas 6 meses é um baita de um tempo. É que nem 5 anos de psicanálise, 6 meses de filosofia clínica. Okay? É um baita de um tempo. Então, digamos, 6 meses de terapia, a pessoa pode começar a ser eu, ou antes, a fazer de 15 em 15 dias, a vir quando necessita, porque já temos a base da sua EP, já fizemos a nossa releitura dessa EP várias vezes, confirmamos o que aparece. Então, vai aparecer aspectos diferentes, outros assuntos, mas a base já temos. Então, aí sim, a pessoa pode escolher fazer mais espaçado, ter resultados um pouco mais rápidos, entre aspas, naquilo que ela vai trazer, porque também tem que aprender outras coisas a cada assunto imediato. Mas já temos uma base. Então, a filosofia clínica tem um tempo terapêutico mínimo. Para mim, Fernando, eu não sei para outros filósofos clínicos, para mim, Fernando, de 4 a 8. E olha, de 4 a 8 sessões, uma vez por semana. Isso não é nada, se a gente pensar num tempo... Porque não é nada no sentido do tempo e do retorno que dá, porque o que o partilhante aprende sobre si mesmo na perspectiva da filosofia clínica é extremamente pragmático para ele mesmo, se ele se apropria, isso o filósofo clínico não, a filósofa clínica consegue passar para o partilhante a perspectiva do seu próprio funcionamento, da sua estrutura de pensamento. O conhecimento desse funcionamento interno na filosofia clínica, ele é muito pragmático para o partilhante, da maneira que for, que chegue a esse conhecimento sobre si mesmo a partir do terapeuta. Então, 6 meses em filosofia clínica é um baita tempo, né, de terapia, porque tem muita informação que, se na construção compartilhada o partilhante se apropriar disso, ele vai ter ferramental aí para trabalhar a sua existência por um bom tempo, fazendo de repente só algumas reciclagens, não sei como é que se diz isso, com o filósofo clínico, né? Então, mas tem ali, não fazer menos de 4 terapias, e eu falo isso porque eu já fiz esse erro, né? Tentando ajudar, tentando aliviar o sofrimento, tentando dar uma saída, ou às vezes era uma busca, né? Mas a gente fica tateando, né, como terapeuta, e eu não posso dizer para o partilhante que eu vou, como sempre diz o Hélio, a gente promete a trabalho. Mas, obviamente, que eu também estou ali pensando que a pessoa está pagando o seu dinheiro, o seu tempo. Também tem que ter um resultado, não em 2 anos. Mas também não em 3 terapias, não em 3 sessões. Se a pessoa faz 2 vezes por semana, melhora bastante. Então, tem que ter um tempo terapêutico mínimo, considerando que o filósofo clínico, terapeuta, né, está com vida afinado, é uma pessoa experiente, sabe, né, diferenciar os dados padrões aí dos dados atualizados, sabe fazer toda a montagem, a estrutura de pensamento do outro a partir de uma boa escuta, ok? Então, o partilhante que vai querer fazer terapia com a terapia da filosofia clínica tem que ter no mínimo, ela é rápida, ela não sei o que, ela é singular, mas nós estamos dentro de uma metodologia. E estamos na metodologia, já temos alguns parâmetros que temos que respeitar. Porque senão estamos ou mentindo para o partilhante, ou tentando fazer uma coisa que a própria metodologia não vai suportar, né? E aí, para tentar fazer isso, vão acabar nos metendo, né, na terapia como se a gente, né, com os nossos prejuízos, tentando aconselhar para dar alguma ajuda para esse partilhante. Então, requer aí, né, a filosofia clínica um tempo mínimo. E a outra questão, acho que como para ser partilhante, e aí eu falo, acho que em qualquer outra terapia, eu acho que tem que ter uma certa preparação para ser partilhante. Ou paciente, como queira aí, cliente horroroso, mas pode ser.
Né? Eu acho que tem que ter uma certa estrutura que às vezes não está pronta, porque por mais singular, por mais leve, por mais, como se diz aqui em espanhol, mais cercana, mais próxima que seja a filosofia clínica, que parece um papo informal, a gente vai tratar de questões duras e a abordagem muitas vezes vai ser para que a própria pessoa reestruture a sua estrutura interna. E a mudança de um padrão autogênico nunca é fácil. Então a pessoa que vai fazer terapia tem que ter uma estrutura mínima, porque vai em algum ponto, depois do acolhimento e tudo mais, vai ter um desconforto, que é o momento de começar a ver onde tem que alterar o seu padrão autogênico, a sua estrutura interna, para uma nova configuração, para um novo bem viver. Então, qualquer processo de reestruturação passa por uma desestruturação. A pessoa já vem meio desestruturada às vezes e para reestruturar vai passar por outra reordenação. Isso não é fácil. Então é quase uma cirurgia, né? Para ficar sadio vai ter que ser um pouco invasivo, né, na cirurgia, e nós, com muito cuidado, com muito acolhimento, de várias maneiras, pelas margens, pelas bordas, não sei, como for, dependendo de cada partilhante, cada terapeuta da filosofia clínica, mas em algum momento, né, e aí Freud é um gênio, né, eu acho que Freud, as observações dele são fantásticas, o que eu tenho a crítica é a maneira que ele deu, né, ou os seus seguidores, a maneira que deram para resolver essas questões, ou a explicação que eles deram, mas assim, a observação do Freud é fantástica, né? Que são os mecanismos de defesa, né? Que as pessoas estão se defendendo. Mecanismos de defesa, me defendo do quê? Tem alguma coisa me ameaçando. Então, a gente sabe que isso acontece mesmo na terapia. Estamos chegando próximo do assunto último, ou próximo de um assunto muito dolorido para aquela EP, a pessoa abandona a terapia, não pode, começa a faltar, porque requer uma certa estrutura interna para fazer terapia. Muitas vezes, quando eu converso com uma pessoa que quer fazer terapia e a pessoa mesmo, eu vou perguntando quais os processos que ela já fez, porque de repente é melhor passear, tirar umas férias, sabe? Pega a família e vai passar um fim de semana na serra. É a melhor terapia que ela pode fazer no momento. Já teve casos em que a pessoa, no meio do processo terapêutico, querendo dar um passo que ia se desestruturar todo. Então, era melhor, quem sabe, esperar um pouquinho, fazer outras coisas, retoma aí a tua academia, vai estudar, abraça aí a tua esposa, sai com a tua família, vai fazer um esporte, tocar uma música, sabe? Às vezes, pré-terapias são importantes. A pessoa passar por uma esteticidade seletiva, ir às artes, né? Ou ir cozinhar, fazer uma coisa com percepcionar em uma paixão dominante, que tira o seu pensamento, já é né, da sua questão, já é uma linha terapêutica, digamos, pessoal, em que o terapeuta mesmo, a terapia mesmo, enquanto terapia, não vai ser necessária. Em algum momento, de repente, vai ser. Mas pode ser que outras formas pré-terapêuticas sejam importantes até que a pessoa chegue ao processo terapêutico, porque ali não vai ser fácil. Por mais que a pessoa queira, tem alguns momentos em que a mudança vai gerar aí, como diz Freud, mecanismos de defesa e outros, né? Ou até de agressão, agressão não foi, mas agressividade, se voltar contra o terapeuta, sabe? Por quê? Porque a mudança é complicada. E isso explica o próprio estruturalismo, né? Porque o estruturalismo diz que a estrutura ela movimenta-se para se autorregular, para se automanter. Nenhuma estrutura trabalha para se desfazer. Quando vem alguma coisa que ameaça a estrutura, ela se refaz para manter-se a mesma, ou mais parecido com o que ela sempre teve. Isso é a nossa estrutura também na filosofia clínica, é isso. A gente está sofrendo, a gente sabe que tem que fazer diferente, mas na hora do vamos lá para mudar, é complicado. E às vezes é melhor voltar ao conhecido ruim do que tentar fazer outra coisa. Então, acho que para ser partilhante, aí em todas as terapias requer um pouco, minimamente, de uma estrutura já que tenha essa capacidade de frustração, que seja um pouco mais tolerante à frustração, que saiba
viver com uma certa desorganização momentânea para reorganizar depois, que se dê conta desse processo, né, que o Hélio sempre dizia, né, que é simplesmente um processo de a pessoa está em movimento, ela está passando de um lugar para outro, ela está em transição. Esse processo de transição dentro da terapia é complicado. Ajuda muito, porque quando a pessoa acaba a transição, ela tem uma compreensão de si mesma, ainda mais na filosofia clínica, de uma maneira de funcionar que ela, se apropriando disso, vai se autogestionar, pode se autogestionar, não quer dizer que vá, mas a partir daí com outro conhecimento sobre si. Então acho que para ser partilhante não é fácil. Eu admiro meus partilhantes, todos eles, porque eles são corajosos e tem que ter coragem. Eu sempre falo que dentre as virtudes antigas, né, na filosofia grega antiga, a prudência, a moderação, a coragem, a justiça, para mim a coragem é a top, porque essa precisamos no dia a dia para as coisas mais simples da nossa vida. Coragem para levantar da cama, coragem para trabalhar, coragem para decidir, coragem para fazer terapia, coragem para mudar, né? Então acho que eu admiro meus partilhantes porque eles são corajosos, eles fazem movimentos inesperados muitas vezes, para eles mesmos, né? E para as pessoas em torno deles, que é mais complicado, porque daí também, se a estrutura se trabalha para se automanter a mesma, autorregular-se dentro do que ela já era, se uma pessoa dentro de uma estrutura familiar, por exemplo, resolve fazer diferente, ela vai sofrer investidas contra. Como assim está querendo mudar a estrutura de tudo, né? Dos princípios de verdade dessa família, ou dessa cidade, ou dessa comunidade, né? Então, requer muita coragem para mudar e dar esses passos, assumir essa mudança, né, pegar para si aí as rédeas desse conhecimento, desse funcionamento interno, e a partir daí reafirmar, enraizar essa mudança, que é outra coisa que eu acho que é importante no tempo terapêutico, quando a pessoa se dá conta de que ela está legal. Ainda acho que seria necessário mais umas 2, 3 terapias para que essa pessoa saísse, porque ela se deu conta, melhorou, mas vamos dar uma enraizadinha. Como todo processo de ensino-aprendizagem, é bom a gente reforçar aquilo que a gente aprendeu. Então, para mim, eu sempre tento 2, 3 terapias finais. A pessoa, já quero ir embora, tá? Então vamos fazer mais 1 ou 2, só para compreender o que é estar bem. Como você chegou a esse estado de estar bem, porque lembra como você estava no início? Estava lá, com a cabeça enfiada no buraco, e agora está aqui, voando, com confiança, a vida é maravilhosa. Pô, vamos entender o que aconteceu. Então eu sempre lembro do Hélio isso, né? Desse aspecto de ensino-aprendizagem, desse aspecto pedagógico da filosofia clínica. Eu incorporo isso na minha EP, porque eu já tenho isso em mim, né? Sei lá, do papel existencial professor. Eu também levo isso para a terapia e tento fazer, se é o caso, de que a pessoa compreenda antes de sair dali o que aconteceu, como ela fez. Ela fez muita coisa. Às vezes a pessoa não se dá conta quanto que ela trabalhou para estar bem. Então nós estamos ali para mostrar isso, de repente, né? E ela sai dali com essa apropriação. Pô, é verdade, eu fiz isso, pô, é verdade, eu mudei aqui, poxa. Pronto, agora tá pronto, agora pode ir, quando quiser volta. Mas então eu acho que ser partilhante não é fácil. Requer sim, né, algumas características para ser partilhante, para mim, de qualquer terapia. E para mim, da filosofia clínica, requer que o partilhante entenda, a partir até da própria conversa com o filósofo da clínica, que ele requer aí um mínimo de sessões terapêuticas frequentes, sem faltar, com constância, com frequência, com seriedade, do partilhante. É uma construção compartilhada em todos os sentidos, inclusive nessa da seriedade. Nós vamos nos comprometer. Você se compromete comigo, no mínimo 8 sessões aí iniciais, e eu me comprometo com você em todo esse tempo também. E depois a gente vê como a gente continua. Mas eu acho que tem que ter um compromisso também do partilhante. O partilhante tem que se comprometer, já que ele escolheu essa metodologia, a também cumprir minimamente, né, o que pede a metodologia, porque senão o filósofo clínico vai ser outra coisa, né? Então acho que tem sim alguns prejuízos fundamentais, né? E o tempo terapêutico na filosofia clínica, para que ela dê um resultado que eu acho que tem que dar e que funcione. Antes disso, a gente só pode prometer, como diz o Hélio, trabalho. Depois também, mas como eu acredito tanto na filosofia clínica como partilhante e como terapeuta, eu digo que ela dá resultado. Dá resultado. Né? Quando não sei, tem que ter esse comprometimento inicial.
O filósofo tem que estar bem treinado, tem que ser experiente, tem que estar ouvido afinado, tem que estar estudando, conversando com seus colegas, atendendo. Aí eu acho que dá pra gente se comprometer com o resultado dependendo, né, da interseção singular entre a questão que esse partilhante traz e o terapeuta da filosofia clínica. Muito bem, pessoal, esse é o recado de hoje. Se gostaram aí do vídeo, deem like, comentem, compartilhem, mandem sugestões sobre essas questões de partilhante, sobre perguntas, que pouco a pouco aqui eu vou tentando pegar esses comentários para fazer cada vez mais vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.